Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Vamos conversar sobre um assunto muito interessante, porque ele nos coloca de frente a alguns hábitos, como dizemos, que na realidade são vícios que trazemos de outras encarnações, de talvez dezenas de encarnações, e não conseguimos nos livrar, mas nos fazem muito mal moralmente, como também fazem mal ao nosso corpo quando nós transmitimos este vício ao nosso instrumento orgânico. O que são vícios? A diferença entre vício social e moral: o vício é real ou ilusório? Vamos analisar este tema sobre a ótica da filosofia e do espiritismo, que diz: vício é o defeituoso que se desvia do bom caminho. Então, o defeituoso é aquele que adquire maus hábitos durante a sua caminhada, a sua trajetória para a evolução. É o contrário de virtude, é o hábito mau em oposição à virtude, que é o hábito bom. Quando nosso Pai nos criou, Deus, não é? Nos criou para a felicidade e para o bem. Todos somos espíritos que somos criados para o bem, sabemos disso. Dentro da nossa doutrina espírita, nós não só aprendemos como estudamos. Durante as nossas trajetórias espirituais, nas encarnações subsequentes, nós devemos sempre imaginar o seguinte: trazemos dentro da nossa vida espiritual, daquilo que o Espírito amealhou como as suas considerações de aproveitamento nas encarnações em que esteve, trazemos hábitos que não são bons, hábitos que são de planetas onde tivemos sempre encarnados primitivamente. Isso faz com que ainda estejamos tentando nos livrar destes hábitos. Este tema do vício, ele é de discussão aqui desde a antiguidade. Sócrates, Platão, Aristóteles fizeram as suas abordagens sobre esse tema, falando do vício e como ele nos prejudica e de onde vem o vício, por que ele incomoda tanto o homem. Vícios tais como a mentira, a fraude, o adultério. No contexto do Novo Testamento, há a enumeração feita por Cristo dos vícios que têm a raiz no coração. Maus pensamentos e também, obviamente, os homicídios e os adultérios. Então, Jesus já nos dizia nas suas orientações evangélicas de que o homem, ele tem problemas com o seu coração espiritual, problemas adquiridos em outras encarnações ou até mesmo nesta, porque nesta encarnação também, nós que viemos aqui procurar saldar alguns débitos ou muitos débitos e aprender, acabamos não saldando estes débitos, comprometemos a nossa encarnação com mais débitos e esquecemos do aprendizado fundamental que nós precisávamos fazer. Para Platão, na sua teoria das formas, havia um mundo perfeito, que era o mundo das formas, e um mundo ilusório, que era o mundo da terra, o terreno. Para ele, somente o bem é real, o mal é ilusório. Nesse caso, o vício entendido como mal não tem consistência própria. Ele é simplesmente a ausência da virtude. E isto nós também aprendemos na doutrina espírita, quando nós dizemos o quê? Que o mal é a ausência do bem, porque o mal não é real, ele não existe, ele é ilusório, ele existe apenas porque nós, com ações que não são corretas, provocamos um sentimento ou provocamos situações que são
ao contrário do que falamos, virtuosas, que não são virtuosas. Essas ações que não são virtuosas são então ações do mal. Mas elas não existem por quê? Porque não é algo que fique eternamente. À medida que o espírito vai evoluindo, ele vai entendendo, obviamente também vai afastando essas situações maléficas da sua formação espiritual e daquilo que ele já traz, como dissemos, de outras encarnações, procurando então acertar ou por si mesmo ou através de sofrimentos que são impingidos a ele, essa situação para que ele consiga corrigir a rota, corrigir o seu rumo e então não praticar mais o mal. A virtude é a média justa e os vícios são excessos, tanto para mais como para menos, sempre que, como diz o próprio Evangelho, devemos viver como homens do nosso mundo, do nosso tempo, isto é, aproveitar as coisas que a vida nos oferece, mas sem excesso. Não há a necessidade de nós abraçarmos o mundo como apenas algo material nas situações em que este mundo emerge para nos oferecer então todos os prazeres, tudo aquilo que nós desejamos ainda, primitivos que somos, e cometemos esses excessos. E os excessos nos levam então para longe da virtude, cometendo o mal. O mal nas ações, nos nossos impulsos negativos para conseguir a materialidade em nossas mãos. A virtude é uma conduta ou sentimento moderado e o vício uma conduta deficiente. Sempre que você tem um bom senso, sempre que você corrige as suas ações com o seu pensamento, com aquilo que você já amealhou nos seus conhecimentos doutrinários, espirituais, você que já tem uma visão diferente da matéria, sempre que você procura ter este bom senso, você está sendo sempre feliz. Você está no caminho correto, entendendo que tudo aquilo que o cerca, tudo aquilo que você faz é para o bem, para a sua evolução e também para ajudar aqueles companheiros que estão sempre ao seu lado. A virtude, então, ela é o hábito racional da conduta. Quando somos racionais, somos virtuosos, temos um pensamento correto daquilo que precisamos ser. E o que são esses vícios sociais, não é? Como muitos comentam, não, são vícios do mundo, são coisas aqui da terra. Os vícios sociais são alcoolismo, gula, tabagismo, toxicomania. Nesses vícios existe uma inclinação exagerada para o consumo da droga, do álcool, da heroína, ou cocaína, ou outros, não é? Usa-se também o termo dependência. Dentre os vícios sociais, o mais letal é o tabagismo, por sua condição de ser livre e ocasionar muitos transtornos pessoais, familiares e governamentais. E eu diria que hoje existe uma situação bem diferenciada já, que combate o tabagismo, mas que também temos aqui, podemos incluir neste texto o alcoolismo. O alcoolismo ele é terrível, porque ele não só prejudica quem faz uso desta bebida, não é, do álcool, das bebidas que contêm o álcool, mas ele também prejudica toda uma família, toda uma estrutura do pensamento. O espiritismo e a indiferença moral diz que toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Todos aqueles que têm este consumo exagerado de alguma coisa, que não tem um pensamento correto, centrado, de um jeito ou de outro, nessa resistência orgulhosa, eles deverão ceder. Ou por bem, ou não será por bem, mas deverão ceder. Por quê? Porque o espírito é feito para avançar. Cada época é marcada pelos vícios e pelas virtudes. Nossa virtude é o desenvolvimento intelectual. Nosso vício é a indiferença moral. Quando você
não pensa na imoralidade de situações que ocorrem e que atrapalham não só você, mas atrapalham milhares de jovens, de pessoas que vivem neste mundo e que vão perder uma encarnação, que costumam perder a encarnação. Por quê? Porque estão viciadas e não querem recorrer ao bom senso para mudar este seu rumo, deverão então, como dissemos, paulatinamente vão ter que submeter-se à lei do progresso. E a lei do progresso, ela é inadiável. Ou você caminha dentro desta lei ou sem sofrer, ou você vai precisar do sofrimento para entender esta lei. O egoísmo é o mais radical dos vícios. E aqui nós passamos para a parte, então, extrema, não é? Da moral daquilo que é um vício. De acordo com a doutrina espírita, o egoísmo é o mais radical dos vícios. Dele deriva o mal. Do egoísmo deriva todo o mal. É sobre ele que o ser humano deve envidar todos os seus esforços. O egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Por quê? Porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo, ele nos torna reféns de nós mesmos. Aquele que só se preocupa consigo, sem preocupar-se com os outros, que quer realizar apenas os seus sonhos, sem se preocupar com os sonhos dos outros, que vive explorando as pessoas que estão junto nesta caminhada, porque ele quer se dar melhor, porque ele precisa ser o melhor, este egoísta vai pagar muito caro à medida que forem passando as encarnações. Este sofrimento deverá se abater com ele, para que possa então entender que o contrário do egoísmo, aquela oferta generosa do coração espiritual para o seu companheiro ou companheira e, obviamente, para a sua evolução, este é o caminho. Não devemos, em momento nenhum, imaginar que o vício, seja de que espécie for, é uma ação contrária à do bem, de acordo com a lei natural. Toda ação que é contrária do bem deve ser refeita para atingir o seu fim, que é o progresso do espírito. Nesse caso, a prática do bem amplia a liberdade do vício e o vício a restringe. O tempo gasto na reparação de uma má ação é o que se perde no progresso moral e espiritual. Olha só, o tempo gasto na reparação de uma má ação é o que se perde no progresso moral e espiritual. Você perde uma encarnação ou você perde várias, que você já podia estar lá na frente. Por quê? Porque você precisa reparar uma situação que muitas vezes é extremamente grave. Então, irmãozinho, você que está aqui me vendo, ouvindo, preste bem atenção. Tente, de qualquer maneira, resolver esses débitos de vícios que você eventualmente possa ainda ter. Porque a dificuldade, ela deverá ser maior numa encarnação posterior. Você poderá vir numa situação bem pior, porque não está conseguindo se livrar dessa situação viciosa. Em se tratando dos vícios, combatamos a causa pela causa e não pelos efeitos. Você precisa buscar a causa, aquilo que está tornando você refém do vício. Os efeitos são a consequência daquilo que você tem na sua raiz defeituosa do vício, não é? Somente quando tomamos a consciência do móvel que produz a ação é que podemos ter a segurança na eliminação do efeito. Então procure racionalmente o que está acontecendo com você, aquilo que você precisa tomar como uma missão de descobrir esta situação negativa que te acomete, para que você possa então, através da reflexão espiritual, extirpar vícios, problemas, situações que incomodam não só você, mas quem o rodeia.
Na realidade, não somos nós que deixamos os vícios, são eles que, desprovidos da nossa atração, acabam nos deixando. Então, quando você não sentir mais a atração por um vício, por algo que está lhe incomodando, este vício irá embora naturalmente. Queridos amigos, muito obrigado por esta atenção sempre para com o nosso canal. Compartilhem os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha para conseguirmos levar a doutrina espírita cada vez mais longe. E muito obrigado a todos.